Levítico capítulo 6, o versículo 29 diz: todo homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Diz o ditado que você é o que você come. E isso é bem verdade. Nesse pensamento, Deus nos convida, no Salmo 34, versículo 8, justamente a isso. Provai e vede que o Senhor é bom. Essa palavra provai tem a ver justamente com ingerir, com comer, tomar alimento. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, o provar, comer de Deus, está associado com confiança e bênção. Então, nós temos que confiar em Deus, provar e vede que o Senhor é bom. Nós lemos aqui em Levítico 6 a respeito dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles viviam, se alimentavam dos sacrifícios que eram oferecidos. Naquela época, como sabemos, havia todo um ritual judaico, onde animais eram mortos e o seu sangue era usado, outras vezes o seu não era usado, era queimado, o sangue aspergido, às vezes eram certas partes, certos órgãos do animal era usado, mas os levitas, os sacerdotes, eles se alimentavam, parte do sacrifício, não o queimado, mas o sacrifício de sangue, era consumido. Especificamente, não vamos entrar nos textos, mas era o ombro e a coxa do animal, eram então repassados para os sacerdotes que viviam, aquilo era a porção deles, eles se alimentavam daquilo, fazia parte do seu estipendo, digamos assim. E nós sabemos também que crentes, se você é salvo, você tem Cristo como seu Salvador, então você também, nós somos sacerdotes. Não é mais limitado como era no Velho Testamento, a tribo de Levi, que era uma tribo específica, então ninguém se tornava sacerdote, você nascia sacerdote. No Novo Testamento é diferente, ninguém nasce salvo, ninguém nasce sacerdote, mas uma vez que nós somos salvos, segundo 1 Pedro 2,9, nós sim nos tornamos sacerdotes de Cristo. Diz assim 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O sacerdócio real, por quê? Nós somos sacerdotes do Rei Jesus, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como sacerdotes do Rei, a nossa missão, o nosso ministério é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, perdição, todos nós éramos um dia perdido, para a sua maravilhosa luz. Então nós devemos, portanto, assim como os sacerdotes levíticos do Antigo Testamento, assim como eles viviam e se alimentavam do sacrifício, nós como sacerdotes reais, nós como sacerdotes do Rei, nós devemos também viver do sacrifício, o sacrifício que era o Messias, o sacrifício que era o Cordeiro, o sacrifício que é Cristo. E assim fazendo, se alimentando do sacrifício, nós teremos a habilidade, nós teremos o poder e o mais importante, nós teremos também o querer para cumprir as obras do Rei. Então hoje eu quero falar sobre o alimento dos sacerdotes, o alimento dos sacerdotes, frisando rapidamente que você é salvo, você é um sacerdote, e nós devemos então nos alimentar do sacrifício, assim como era feito em Levítico 6. Então vamos voltar para o versículo 29 de versículo 6 e vamos ver então esse alimento dos sacerdotes. Então, parte do sacrifício era para os sacerdotes comerem, era parte do que eles viviam, digamos, do seu salário. No sistema levítico, o sacerdote não apenas oferecia
Porque um judeu não podia entrar no templo, no tabernáculo, com seu animal, ele matava, degolava o animal, ele preparava o animal e aspergia o sangue ou queimava. Ele não podia fazer isso. Isso era algo que o sacerdote fazia. Um sacerdote é um intermediário. Então, o povo chegava com sua oferta, com seu sacrifício, dava aquilo para o sacerdote, e era o sacerdote, então, que se carregava de fazer todo o sangrar, o matar, o preparar, o aspergir o sangue, ou queimar um animal no altar, ou fora, enfim. Então, aquilo era para o sacerdote fazer. Então, ele não apenas fazia isso, não apenas oferecia, mas também ele comia daquilo que era santo. Olhe comigo Levítico 7, a gente leu agora há pouco Levítico 6, vamos pular um capítulo para o Levítico 7 e olha o versículo 34. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Araão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Então aqui nós temos o estatuto perpétuo. Quanto houve, hoje não fazem mais sacrifícios, porque não existe o templo. Porque o templo era onde o sacrifício era feito. No Velho Testamento tinha o templo, antes do templo, o primeiro foi Salomão que construiu, mas antes do templo de Salomão havia os tabernáculos, mas os sacrifícios tinham que ser feitos ou no tabernáculo e posteriormente no templo. Eles não podiam ser feitos em qualquer lugar. Não podiam ser feitos em casa, ou no quintal, ou nas montanhas. Tinha que ser feito num lugar específico. Então aqui está dizendo que o peito e a espádua é o ombro, alçada e o peito movido. Isso porque os sacrifícios eles eram literalmente balançados ou acenados antes de serem oferecidos, fazia parte do ritual. E então fala aqui que o povo daria, tomei os filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos. Então, essa parte do peito e a parte do ombro eram para ser dadas aos judeus, dadas aos sacerdotes, para eles consumirem. Aquilo seria o estatuto perpétuo dos filhos de Israel. E isso simbolizava o fato que o sacerdote comia, ingeria aquele sacrifício. Aquilo demonstrava a comunhão e união que havia entre o sacerdote e o sacrifício. Aí a gente fala assim, muito bem, mas o que isso quer dizer? Imagine que nós somos sacerdotes e deve haver essa intimidade, essa integralização do sacrifício com os sacerdotes, como havia aqui no templo. Os sacerdotes comiam, eles comiam do sacrifício. Nós somos sacerdotes e o nosso sacrifício não foram animais, não foram bodes e touros, que eram simbólicos do Cordeiro de Deus que já veio, derramou seu sangue, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Mas o nosso sacrifício é Cristo. Então isso representa que como sacerdotes nós precisamos também tomar, se alimentar, integralizar, ter uma comunhão íntima. Não tem coisa mais íntima do que você comer alguma coisa, aquilo está dentro de você, você se tornou um com aquele alimento. Essa deve ser o nosso relacionamento com o nosso Rei, com Cristo, a quem somos sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real, os sacerdotes do Rei. E nós temos então que ter essa comunhão, essa ligação íntima e real com o alimento. Eu comecei hoje dizendo que nós somos aquilo que comemos. Isso é verdade. E quando nós comemos alguma coisa, aquilo vai se tornar em energia, força, disposição, mas mais do que isso, aquilo vai se tornar em tecido, músculo, células. Aquilo vai integralizar por completo o nosso ser. Se nós comemos muito ou menos de alguma coisa, aquilo pode afetar o nosso físico, o nosso mental. Essa é a ligação com o alimento que está sendo demonstrado. E o nosso alimento, como sacerdotes, deve ser do sacrifício que é
Cristo. Então os sacerdotes participavam do que é santo, não apenas de modo ritualístico, ministerial, externo, mas eles viviam daquilo, literalmente viviam daquilo, assim como nós vivemos do nosso alimento. Nós vivemos daquilo que nós comemos hoje, ontem, antes de ontem, e viveremos do nosso alimento. Assim era com o sacerdote, assim deve ser conosco. O sacrifício era alimento para os sacerdotes, e o nosso sacrifício, que é Cristo, deve ser um alimento para nós, para fazer, ter a disposição, ter a força e ter o querer. Quando o crente não tem querer, não tem vontade para as coisas de Deus, é porque ele não está se alimentando do sacrifício. Ele está se alimentando de outra coisa, se alimentando do mundo, da carne, se alimentando de outra coisa, mas não se alimentando do sacrifício que é Cristo, não se alimentando do que é santo, que é Cristo e seu sangue derramado. Então o alimento do sacerdote era o sacrifício. Olhem comigo para João capítulo 6, versículo 51, e nós veremos que Cristo, mas do ponto de vista de que Cristo é o verdadeiro alimento. João 6, 51. É Jesus falando: eu sou o pão vivo. Note como Cristo está fazendo uma ligação direta a quem Ele é, o seu ministério, sua pessoa e os sacrifícios do qual os sacerdotes se alimentavam. Muitas vezes a gente lê o Velho Testamento, a gente lê sobre os animais, a gente lê sobre os rituais, os sacrifícios, e nós achamos aquilo uma coisa distante, que não tem nada a ver conosco. Lê do engano, tem tudo a ver conosco. Tudo que foi feito no Velho Testamento, segundo nós lemos lá em Hebreus, foi feito como um exemplo, como uma figura, uma ilustração, uma sombra daquilo que é para nós hoje. Então Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Se você lê adiante, ao redor desse texto, as pessoas que ouviram isso no início não entenderam. Falaram: vamos comer a carne dele? Canibalismo, é isso? Vamos beber do seu sangue, é isso? Ele declara aqui, estava falando que a carne que ele estava dando era o seu corpo que seria oferecido. Assim como no Velho Testamento fala que o peito e o ombro eram para ser dados aos sacerdotes. O que é o peito, o que é o ombro? Eram carne do animal, que eles iriam consumir. E igualmente aqui, é Cristo que vai trazer salvação para o mundo, e mais do que salvação, para os que já são salvos, os que agora são sacerdotes reais. Ele vai dar as condições, energias, habilidades e o querer de fazer a sua obra. O sentido espiritual aqui é que Cristo se identifica como o pão, como alimento, como o sacrifício consumido espiritualmente. Alimento espiritual. Se alimentar de Cristo é receber a sua vida, no sentido essencial de vida, o oposto de morte. É receber sustento e poder espiritual de Cristo. Precisamos então nos alimentar diariamente de Cristo, por meio da palavra, por meio de oração, por meio de comunhão. É assim que nós nos alimentamos de Cristo. Outra forma de se alimentar de Cristo é o servindo. Quanto mais nós servimos a Cristo, mais poder Ele vai dar, mais habilidade Ele vai dar, mais oportunidades Ele vai dar. Então alguém que não serve Cristo vai ter menos poder, menos oportunidades e menos chances. Mas não porque Deus, Cristo não nas tenha, mas nós não estamos nos alimentando desse alimento espiritual. Então isso deve ser feito diariamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem não comeu hoje, levanta a mão. Pois é. Agora se pergunte, eu não quero que me responda, eu quero que você se responda. Você se alimentou do sacrifício hoje? Não digo agora na igreja, mas você se alimentou do sacrifício hoje? Você passou tempo... Eu não
estou dizendo que ninguém fez isso, eu estou só perguntando, não estou insinuando nada, mas estou perguntando. Você se alimentou da palavra de Deus, desse alimento aqui? Você se alimentou de Cristo em comunhão com Ele em oração? Você se alimentou com Ele, buscando o seu poder, falando com Ele, pedindo para Ele? Mas todos nós, com certeza, comemos fisicamente. Eu não vou perguntar o cardápio para ninguém, mas da mesma forma, intensidade e frequência que nós nos alimentamos fisicamente, de alimento físico, nós devemos igualmente se alimentar. Os sacerdotes se alimentavam do sacrifício diariamente. Por quê? Porque aquilo era o alimento deles. Era a comida deles. Fazia parte do seu dia a dia. Não era algo que faziam de vez em quando, esporadicamente, dia de culto. Não. O templo era aberto diariamente. Sacrifícios eram feitos diariamente. Eles recebiam do sacrifício diariamente e eles comiam diariamente. E aqui então fusam o comer espiritual do alimento do sacrifício e o alimento físico também. Foi João, em João 6 e versículo 35, diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós devemos então se alimentar do sacrifício espiritual e rejeitar coisas que são espiritualmente estragadas, espiritualmente imundas. Temos que escolher, assim como nós não comeríamos alguma coisa estragada. O problema é que muitas vezes, tanto fisicamente quanto espiritualmente, é possível você consumir um alimento físico estragado sem saber que ele está estragado. Você só vai saber depois, com sintomas, com mal-estar, com alguma doença. Nem toda comida estragada vai ter aparência e cheiro ruim. Sabia disso? Tá? Fazer esse teste, tem um prato de comida assim, aí você vai lá, deixa eu ver se está bom. Isso não é um bom teste. A comida pode estar estragada e não está cheirando ruim. Verdade. O teste do cheiro não é um teste muito fidedigno. Espiritualmente é muita coisa. Tem muita coisa que parece espiritual. Tem muita doutrina que tem aparência. A Bíblia fala que o diabo ele se transfigura num anjo de luz. Lembre-se que ele é o mestre da mentira, o pai da mentira e o mestre do engano. Ele não se transforma num anjo de luz, transfigura. Quer dizer isso, ele toma aparência. Ele tem aparência e o cheiro, mas não é. Então nós temos que rejeitar coisas espiritualmente impuras e estragadas. Jesus falou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Em João 6 ainda, um pouquinho mais no capítulo, no versículo 57, Jesus falou: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quero apontar aqui como ele faz a referência que ele é o pão, ele é alimento. Quem comer dele, ele foi o quê? Foi o nosso sacrifício. O alimento dos sacerdotes era o sacrifício. O nosso alimento, Jesus repetiu aqui várias vezes: eu sou o pão, quem comer de mim viverá, não terá fome. Cristo é o nosso alimento. Você é salvo? Você é crente? Então nós temos que estar nos alimentando do sacrifício que é Cristo. Ainda no capítulo 6, olhe comigo no versículo 51.
E nós veremos que esse alimento dos sacerdotes, que é o sacrifício, esse alimento que é Cristo, o verdadeiro alimento, nós vamos ver o alimento que transforma. O que esse alimento faz? O versículo 51 de João 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Comer esse alimento que é Cristo transforma e capacita-nos para o serviço e a vida que agrada a Deus. Se nós não estamos servindo, se nós não estamos agradando Deus, é porque nós não estamos comendo deste alimento o suficiente. O alimento pode ser muito bom. Vou dar um exemplo aqui. Um dos alimentos mais completos e saudáveis para que qualquer um pode ter é o simples ovo. Você comeu ovo essa semana? Comi, pastor. Essa semana eu comi um ovo inteirinho. Bom, a não ser que for um ovo de avestruz, não vai resolver muita coisa comer um ovo por semana. É a mesma coisa com Cristo. Ah, pastor, sim, eu leio a Bíblia. Todo domingo aqui na igreja a gente lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia, toda semana eu leio a Bíblia. Gente, isso é comer um ovo de codorna. É pouco. O alimento que desceu do céu tem o poder de nos transformar, mas nós precisamos nos alimentar adequadamente dele. Da mesma forma o sacerdote. Se o sacerdote recebesse aquele ombro, aquele peito lá, aquela maravilha, pegasse uma fatiazinha de nada e desse uma meia mordida, não ia se alimentar, não teria forças para ministrar no templo, porque não estava comendo o suficiente. Aquilo não é um alimento mágico que você come meia fatia e fica todo pronto e capacitado. Não é isso. Nós precisamos consumir o bastante, o necessário. Como disse, você é o que você come. Do que nós estamos nos alimentando. É de Cristo o nosso sacrifício, porque esse alimento transforma. Assim como o alimento físico nos dá energia para agir e crescer e desenvolver e pensar, raciocinar e agir, o alimento espiritual transforma-nos, nos transforma em santidade, em poder e dando frutos do Espírito. O alimento espiritual é o solo, é o adubo, é a água, para que hajam os frutos do Espírito, como nós temos lá em Gálatas capítulo 5. Então, se nós não temos frutos do Espírito, se nós não estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, nós estamos vivendo uma vida de serviço a Deus, é porque nós não estamos adubando, nós não estamos alimentando, nós não estamos regando os frutos do Espírito. E é só o alimento que desceu do céu, o pão, o Cristo, que vai nos transformar. Mas nós precisamos nos alimentar. Como podemos então viver do alimento dos sacerdotes? Bom, que bom que você pergunta. Olha comigo, bom, nós já lemos aqui, eu vou só ler de novo rapidinho. João 5,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós vimos recentemente lá em João capítulo 1, e vimos que o verbo se fez carne, falando sobre Cristo. O verbo se fez carne, ou seja, ele desceu do céu, habitou entre nós, a Bíblia fala. Então, o pão que desceu do céu é Cristo, e o pão que desceu do céu, que é Cristo, hoje nós temos aqui, entre essas duas capas aqui, ó. Quer conhecer Cristo? Está aqui, ó. Em Apocalipse nós temos uma visão que foi dada ao apóstolo João, e apareceu Cristo no seu estado glorificado. E descreveu a sua pessoa, suas vestes. Ele vestia um manto branco e havia escrito no lado o seu nome. E diz, o seu nome era a Palavra de Deus. Como se fosse um crachá. Nesse crachá, não era um crachá, mas como se fosse um crachá, tinha o seu nome. Estava escrito o quê? A Palavra de Deus. O verbo, aqui está o verbo, a palavra. Como que eu posso me alimentar do sacrifício? Aqui, ó. Diariamente, se alimentar, participar, integralizar, consumir, meditar, raciocinar, aplicar a palavra de Deus.
não é algo que a gente faz para preencher tempo, encher linguiça, dar um tiquezinho na lista de obrigações que nós temos. Não. Todos nós aqui, nós nos alimentamos diariamente porque nós sentimos o quê? Fome. Nós temos fome pela palavra de Deus. Se você jejuar mais do que 2, 3 dias, algo impressionante vai acontecer. Você vai deixar de sentir fome. Você não terá mais apetite. Ah, pastor, é impossível. Se eu passar 3 horas sem comer, eu começo a ronque, minha barriga começa a roncar aqui. Faça o desafio. Fique 2, 3 dias sem comer. Você não vai ter apetite, você não vai ter fome. Você não vai ter fome. Igualmente com a palavra de Deus. Essa falta de fome, após você não comer por alguns dias, existe uma explicação fisiológica. Seu corpo entra num estado em que ele começa a consumir a energia guardada no seu corpo. Pastor, que energia é essa? É a sua gordura. Todo mundo tem gordura. Gordura não é uma coisa ruim, gordura é uma coisa boa. Gordura é energia guardada. E quando você passa muito tempo sem consumir comida ingerida, o corpo fala, peraí, não está comendo nada, deixa eu acessar as reservas. E o corpo literalmente se sacia. E você não sente mais fome. Tudo isso para dizer o quê? É a mesma coisa com a palavra de Deus. Você passa muito tempo sem consumir a palavra de Deus, você não vai mais ter fome pela palavra de Deus. Inversamente, você começa a consumir e ler, estudar e aplicar e comungar com Deus na palavra, você vai sentir fome, você vai sentir falta, você vai ter um desejo de querer parar, abrir esse livro e ler, estudar e se alimentar da palavra de Deus. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A grande tristeza é que a grande maioria dos crentes nunca tem essa fome porque eles nunca criaram o hábito de se alimentar da palavra de Deus. Não sentem falta da palavra de Deus. E não sentem falta porque estão se alimentando de outras coisas. Se alimentando, hoje em dia muita coisa, tem redes sociais, mídia, internet, televisão, lazer, trabalho, as nossas responsabilidades. E nós nos envolvemos e nós ficamos cativos naquele ecossistema, naquele corre-corre, naquele turbilhão de afazeres. E a palavra de Deus fica esquecida. E nós nos satisfazemos com os nossos planos, com as nossas conquistas, nossos alvos. E a palavra de Deus fica esquecida. E nós não sentimos fome. Nós não nos alimentamos do sacrifício, que é Cristo, que é a palavra de Deus. O Salmo 34, versículo 8, nós lemos agora há pouco. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando você prova, aqui não está dando uma sugestão, é um desafio. Provai e vede. Em outras palavras, se você provar, você vai ver. É tiro e queda. Prove e veja que o Senhor é bom. Aí fala sobre confiança. Bem-aventurado o homem que confia nele. O grande problema com obediência é a falta de confiança. Se nós desobedecemos e não rebeliamos contra a palavra de Deus, é porque em algum lugar tem uma falta de confiança. E a Bíblia fala, bem-aventurado. Só que muitas vezes nós não acreditamos nisso. Não, pastor, bem-aventurado é quem trabalha, é quem junta dinheiro, é quem tem amigos, é quem se diverte, é quem vai para academia e fica, né, Júnior? Fica parecendo uma formiguinha atômica. Bem-aventurado é esses. Isso que é ser bem-aventurado. É ter o sucesso do mundo. É ter as palmas e o aplauso do mundo. Não, não é. E é falta de confiança quando nós agimos e pensamos dessa forma. E se não estamos confiando, é porque não estamos provando. E se não estamos provando, nós não estamos vendo que Ele é bom.
Existe coisa mais irritante que você tem uma iguaria, uma coisa, como diz a nossa estimada irmã, a pior delícia do mundo. Aí você leva para a pessoa e fala, prove isso. É o quê? É cérebro de macaco. Gosto não. Já comeu? Não. Como é que você sabe? Alguém aqui já comeu cérebro miolo de alguma coisa? Alguém? Eu comi. Sem saber o que era. Comi, gostei, me lambuzei todo. Até perguntar para ela, o que é isso? Tinha um nome chique, né? O que é isso? É cérebro. Cérebro. Mas tem coisa mais irritante, você tem uma fruta, um prato, alguma coisa, você prove não, porque eu não gosto. Já provou não. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é que você sabe que o Senhor é bom se você nunca o prova? Você nunca confia. Bem-aventurado que confia nele, está ligado, a confiança está ligado de você provar e ver que o Senhor ele é bom. Aquilo é bom, prove, é bom, você vai gostar. Não quero, nunca provei, eu não vou gostar. Nunca provou. Nunca viu que o Senhor é bom e, portanto, não confia. E, portanto, não é bem-aventurado. Porque, em vez de confiar no Senhor, você vai confiar em si, no mundo e um bocado de coisa. Menos do Senhor, que é bom. Lucas 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Mais uma vez, quem é a palavra de Deus? É Cristo. Quem é Cristo? É o nosso sacrifício. É o alimento dos sacerdotes. Nem só de pão o homem viverá, mas de Cristo. De toda a palavra. Aqui citando, para quem não sabe, Deuteronômio 8, versículo 3, onde fala justamente isso. Nem só de pão o homem viverá. Como podemos se alimentar do alimento dos sacerdotes? Como? Diariamente. Como servindo o Senhor com os dons espirituais que todos nós temos, com os ministérios que todos nós devemos ter. Cristo sendo a fonte de ambos. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Note que a fisiologia botânica da planta é que a videira alimenta a vara. E se nós estamos na videira, estamos conectados da videira, a videira está ligada na raiz, que está ligada no solo, de onde vem a nutrição, de onde vem a umidade, que vai suprir aquele caule, aquele tronco central, que vai suprir as varas. Nós somos a vara, as varas. Cristo falou, eu sou a videira. Sem mim, sem a videira, as varas nada podem fazer. Quem é a videira? É Cristo. Quem é Cristo? A palavra, toda a palavra de Deus. Que é o nosso sacrifício, que é o alimento dos sacerdotes lá em Levítico, e hoje aqui, ele é o nosso alimento. Mas nós podemos dizer, quero não, eu não gosto, nunca provei, não vou provar, não quero saber. Nunca confiaremos, nunca agradaremos a Deus. Como viver do alimento? Diariamente, o servindo e combatendo. Combatendo o pecado, combatendo a impureza. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, diz Pedro, inspirado por Deus, é Deus falando. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Isso faz parte, justamente, de se alimentar de Cristo diariamente. A gente leu isso em 1 Pedro 1 e o versículo 2. E é justamente em 1 Pedro 2, versículo 9, que menciona o nosso sacerdócio real. O mesmo Pedro escreveu. Abandonando aquilo que nutre. Aqui fala, deixando, pois. O que é deixar? É abandonar. É deixar. É não levar, não carregar, não viver. É deixar. Deixar o quê? Toda malícia, engano, fingimento, inveja e murmurações. Tudo aquilo que nutre esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa, deve ser deixado. Como que nós deixamos? E aqui está o grande segredo de uma vida cristã vitoriosa. A vida cristã vitoriosa não é uma de subtração, é uma de substituição. Você substitui.
Eu lembro aqui, anos atrás, eu esqueci o nome dele, um jovem vivia aqui do lado não, perto ali esqueci o nome aqui, enfim. E, se não me engano, acho que era o irmão, eu não sei qual irmão estava comigo, estava evangelizando aquele dia, o irmão Glauco, o irmão Carlos, eu não lembro, mas enfim. E fomos à casa dele, numa casa meio duvidosa de firmeza, meio que caindo, tudo caindo. Ele ouviu o evangelho, entramos, nos convidou, ouvimos, ele tinha um problema muito sério com bebida, segundo ele relatava, e que ficou evidente, mas ele foi salvo. Até veio para a igreja, veio por algumas semanas. E ele fez algo muito importante, ele subtraiu muitas coisas da sua vida. Ele deixou muitas coisas da sua vida. Que coisas, pastor? Amigos, hábitos. Ele parou de beber por um tempo, se afastou dos amigos. Mas ele só subtraiu. Ele não substituiu. O resultado foi que em pouco tempo ele regressou. Porque quando você subtrai e não substitui, você cria um vácuo. E um vácuo, ele vai sugar para dentro a coisa mais fácil, o que estiver mais perto, o que for menos trabalhoso. E o que houve foi isso, ele foi sugado de volta e voltou para aquela vida. Subtraiu, mas não substituiu. Então nós precisamos substituir aquelas coisas que nós deixamos para trás. Tudo aquilo que alimenta a malícia, o engano, os fingimentos, invejas, murmurações, nós temos que retirar isso e substituir com coisas que vão evitar isso. Posso dizer o que vai evitar isso? Com o que devemos subtrair? Está aqui, ó. Se alimente da palavra de Deus diariamente, o sirva. Eu digo mais, servir a Deus não é vir para a igreja. Devemos estar nos cultos, claro, mas vir para a igreja, isso que não é servir Deus. Deus se serve lá fora. Deus se serve lá fora, não serve Deus aqui dentro. Aqui nós estamos cultuando, adorando, comungando, sendo ensinados, capacitados, fortificados, para quê? Para servir a Deus lá fora. Eu sirvo a Deus porque eu vou para a igreja. Eu estou muito contente e você deve vir para a igreja. Mas servir a Deus é lá fora, não é aqui dentro. Aqui você vem para ser preparado, encorajado, desafiado, equipado para servir. Mas você não serve Deus aqui, você serve Deus lá fora. Como podemos então combater? Substituindo. Vou dar um exemplo aqui. Muitos alimentos podem prevenir ou até curar certas doenças. Diabetes, por exemplo. E talvez eu vou ter que editar a mensagem para não ser preso, mas a diabetes pode ser tratada e curada através da alimentação. Não tem que tomar remédio, está fazendo. Você pode fazer isso através da alimentação. Espiritualmente é a mesma coisa. Muita doença espiritual você pode resolver através da alimentação. Do que você está se alimentando. É do sacrifício? É da palavra? Porque se você está se alimentando do mundo da carne, dos seus desejos, dos seus planos, aquilo que o mundo vem oferecer, os sonhos e desejos e alvos e metas do mundo, aquilo vai lhe fazer espiritualmente doente. Se você quiser agradar o mundo, aquilo vai lhe fazer espiritualmente doente. Não podemos servir a dois mestres. Ou nós vamos servir um e odiar o outro, nós vamos odiar um e servir o outro. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Então nós podemos sim tratar, curar, prevenir muitas doenças espirituais, fraquezas espirituais, através da alimentação. Alimentação da palavra de Deus. Nós precisamos, além de combater diariamente e servir diariamente, nós temos que provar a Deus, e nós veremos que Ele é bom e digno de confiança, como diz o versículo 8 de Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Se nós sabemos e conhecemos o quão bom Deus é, nós podemos confiar nele, assim como uma criança confia no pai e na mãe cegamente. O pai traz o alimento para a criança não vai olhar e ficar, isso presta mesmo, faz mal,
vai me matar, a criança confia no pai. Então, se nós sabemos que Deus é bom, nós vamos confiar nele. E toda confiança gera uma ação, uma reação. Desobediência é fruto de desconfiança. Eu não vou obedecer a Deus porque sei lá o que vai acontecer, se vai ser bom para mim. Cristo é o nosso alimento. 1 Coríntios 10, 3. Que é Paulo falando à igreja de Corinto. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra que os seguia. E a pedra era Cristo. Se tivesse a história no deserto, o povo caminhando 40 anos pela sua desobediência, não tinha água, não tinha comida. Então Deus mandava um maná e Deus dava água. Essa água saía de uma rocha. Mesma rocha que Moisés bateu uma vez e saiu água. E deu água para todo mundo e os seus animais, que não eram poucos. E aqui fala, e a pedra o seguia. Eu fico pensando, quando eu leio isso, aquela fileira de gente andando naquela multidão, aquela procissão no meio do deserto, aqueles milhares de pessoas e animais. Eu fico pensando o último que estava lá atrás, o último na fila. Estava andando aqui e tinha uma pedra que o seguia. Mas o que quer dizer a pedra o seguia? Quer dizer que a pedra o seguia. É o que a Bíblia fala. Não é metafórico, não é poético, não é simbólico. A pedra o seguia. Por quê? Porque eles peregrinavam pelo deserto. E onde eles paravam, a pedra seguia, parava junto, e daquela pedra saía água. Mas como que é isso? Eu não sei, parece algo de Deus. O seguia. Se nós soubéssemos que Cristo está conosco a cada instante do dia, que assim como a pedra o seguia, Cristo também nos segue, está conosco e pode suprir toda a nossa necessidade, como era o caso aqui. Todo dia vinha o maná, todo dia aquela pedra que o seguia jorrava água para todo mundo, no meio do deserto por 40 anos. É o mesmo Deus. Mudaram as circunstâncias, não estamos no deserto, não tem uma pedra que nos segue, mas é o mesmo Deus, é a mesma coisa. É o mesmo Deus que podemos provar e ver que Ele é bom. E podemos ser bem-aventurados porque confiamos nele. Ele é a nossa fonte também de gozo e de alegria. Jeremias 15, 16. Achando-se as tuas palavras, Jeremias escreve, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. E isso talvez é uma afirmação muito triste que eu vou fazer. Nunca fiz uma pesquisa, mas infelizmente eu diria que a grande maioria dos crentes, não estou falando daqui, dos crentes do mundo, não sabem o que é ter o gozo e a alegria das palavras de Deus. Quando você tem o gozo e a alegria no seu coração, vindo da palavra de Deus, vicia. Vicia. Você não passa um dia, você vai vir fazer pelo menos um lanchinho daqui, ó. Vicia. Jeremias falou, ouvi tuas palavras. Isso aqui não foi literal, tá? Foi uma visão que ele teve, mas logo as vi e comi. E para mim foi gozo e alegria de coração. Tá? Aqui não está dizendo você pegar sua Bíblia e sair comendo ela, tá? Ninguém está pensando isso, eu sei, mas só para deixar bem claro. Pastor, eu comi as palavras de Deus e me deu uma dor de barriga danada. Não fui eu que falei isso. Mas mais uma vez, mostra a palavra de Deus como sendo o quê? Alimento. Que traz alegria. Você sabe qual a substância que é mais viciante do que cocaína? Não que eu provei, eu li a respeito. Açúcar vicia mais
do que cocaína. Já foram feitos testes e comprovados cientificamente. Alguém já provou cocaína, sabe dizer se é verdade ou não? Júnior, você não? Ok, tá. Mas se você tivesse, se você levantar a mão, também não é, então tudo bem. Mas... Pois é. Por que o açúcar vicia? Você toma um açúcar, aquilo lhe dá uma euforia, uma energia. Você não percebe muitas vezes porque estão tão acostumados. Especialmente quando aquele açúcar vem em forma líquida, como um refrigerante, por exemplo. Refrigerante vicia, gente. Quem aqui é viciado em refrigerante, levanta a mão. Estão disfarçando, mas vicia mesmo. Gente, eu não bebo refrigerante há anos. Mas muitos sabem aqui, quando tem algum evento e tem algum desviado e está tomando refrigerante, eu chego lá, pego o copo, aí fico lá, o pastor vai tomar refrigerante, pastor vai... Aí eu pego e faço o quê? Eu vou lá e faço assim, ó. Cheirar pode, eu. Por quê? Gente, eu amo refrigerante, eu não bebo há anos. Há anos. Mas um dia eu estiver no leito da morte, me tragam o quê? Uma Guaraná. Uma Guaraná, pastor? Eu estou prestes para morrer, então me dê uma Guaraná aí, vou morrer mesmo. Que vicia. E quando é líquido, pior ainda, porque vai direto, praticamente bate no bucho e entra no sangue. Não tem nada para digerir, já está líquido, está ali, já vai na veia. Aquilo dá uma euforia, aquilo vicia. Sabe o que vicia também, se você provar e ver que é bom? Provai e vede que o Senhor, a palavra de Deus, Cristo, nosso sacrifício, Ele é bom. Ele é bom. Prove e veja. Ele é bom. Outro dia eu vi um vídeo de um pessoal lá da África, uma tribo aí que nunca conheceu a civilização, aí deram refrigerante para eles. Nunca tomaram refrigerante. Os caras pegavam assim, não sabiam nem como abrir. Quando provavam, você via no rosto, no semblante, nos olhos. Que treco é esse? Gamou, viciou na hora. Provai e vede que o Senhor é bom. Comece a se alimentar do sacrifício, que é o alimento dos sacerdotes. Comece a se alimentar como os levitas se alimentavam. E aquilo vai trazer nutrição e crescimento espiritual. 1 Pedro 2, versículo 1. Vou ler o 2, eu li o 1, vou ler o 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações. Aí vem o versículo 2 que eu não li. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Esse termo, o leite racional, essa palavra racional, ela é a palavra logos, vem de logismos, que vem de raciocínio. A tradução não está errada, mas o leite racional é muito mais amplo do que simplesmente o leite racional. Tanto que na versão inglesa da King James fala o leite da palavra. Aqui está falando para a gente desejar o leite racional, isso aqui, ó. O leite racional é a palavra de Deus. Devemos desejar afetuosamente. O que é isso? É desejar bem muito. Como você vai desejar algo que você nunca sequer provou? Não estou falando provar, porque de vez em quando eu leio, eu já ouvi. Não. Comece a se alimentar diariamente. Comece a servi-lo. Comece a confiar nele. E diz o que aqui? Para que por ele vades crescendo. É daí esta razão porque existe no mundo multidões e multidões de crentes imaturos e crentes raquíticos espiritualmente. Não se alimentam do leite racional. Não se alimentam do sacrifício. E não crescem. Não servem. Não agradam a Deus. Crentes que aparecem mais com o mundo. Crentes que
aparentam ser perdidos mais do que filhos do Altíssimo. Romanos 12, 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isso é verdade, gente. O nome de Deus é blasfemado no mundo por causa de crentes. Crentes que dão mau testemunhos, crentes que são raquíticos espirituais, crentes que são anões espirituais, nada contra não. Mas eles são pessoas imaturas espiritualmente. Por quê? Porque não se alimentam. E aqui, Paulo, em Romanos 2,4, está fazendo referência a Ezequiel 36, 20. E chegando aos gentios, para onde foram? Isso aqui é o povo de Deus, que foram. Saíram, foram espalhados. E chegando aos gentios, para onde foram? Profanaram o meu santo nome, porque se dizia deles, estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. As outras nações viam o povo judeu e falaram, esse é o Deus, esse é o povo daquele tal Deus, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que derrotou os inimigos, que nos entregou até... É esse o povo? Daquele Deus? Não. O nome de Deus era profanado, blasfemado, por causa de vós. Porque não estão se alimentando do alimento dos sacerdotes. Provai e vede que o Senhor é bom. Como sacerdotes santos, só para encerrar, como sacerdotes santos que somos, nós somos sacerdotes. Santo quer dizer separado. Você é crente, você não tem escolha, você é um sacerdote. Agora, se você é um sacerdote santo, separado, aí é outra conversa. Nossa escolha não é se vamos ou não ser sacerdotes, mas sim se vamos ser sacerdotes santos ou profanos. A diferença é essa. A escolha é essa. Deus nos chama para viver do sacrifício de Cristo, para sermos santificados e capacitados para sermos o sacerdócio real, pelo qual Cristo pagou na cruz. E Ele nos convida a um compromisso. Prove e vede. Se nos alimentarmos diariamente do sacrifício e alimento